Bom dia, gente, tudo bom? Nós falamos sobre os órgãos vegetativos da planta, né? E para dar continuidade a esse nosso capítulo, nós iremos encerrar falando sobre a nutrição do vegetal, como as plantas elas se nutrem, né? Como acontece essa nutrição. E mais adiante sobre a fotossíntese. Para a gente compreender a nutrição dos vegetais, a gente tem que relembrar que as plantas, dentro das suas relações ecológicas, a planta dentro do ambiente, ela é um ser autotrófico. Então, o que é um ser autotrófico? Um ser autotrófico é uma planta que ela é capaz, né, aliás, são seres que são capazes de metabolizar o seu próprio alimento. Quem são? São as plantas. Por quê? Porque são fotossintetizantes. Então, as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Agora, como é que acontece isso? Como é que acontece essa nutrição vegetal? Como é que acontece essa realização, essa metabolização, né, de seu alimento? Primeiro, a gente vai compreender o que as plantas, elas precisam para sobreviverem. Primeiro, as plantas, elas se nutrem absorvendo, né? Ela absorve, ela conduz, ela transporta essas substâncias. O primeiro órgão vegetativo que nós trabalhamos foram as raízes. Pois bem, as raízes é o órgão vegetativo responsável por absorver, né, a água e os sais minerais. Então, a raiz, né, no solo, ela absorve a água e ela pega também os sais minerais de que a planta ela necessita. Essa água e sais minerais, essa substância, né, esse conjunto, nós chamamos de seiva bruta. Essa seiva bruta, ela precisa ser transportada para o restante da planta. Então, relembrando que nós vimos que as raízes elas vão absorver do solo a água e os sais minerais, e essa água e sais minerais precisa ser transportada através da planta. E ela é transportada através de quê? Através do caule. Mas ela possui um sistema de transporte. E esse sistema de transporte, ela se dá através de um tecido. Esse tecido se encontra onde? No caule da planta, tá certo? É levado pelo caule da planta. Esse tecido de transporte, esse tecido de condução dessa seiva bruta, né, é chamado de xilema, tá certo? É chamado de xilema. Então, qual é o tecido? Como se chama o tecido que é responsável pelo transporte da seiva bruta? Primeiro, relembrando o que é seiva bruta. É água e sais minerais que é absorvido através das raízes da planta. Como é que se dá o transporte dessa seiva bruta? Se dá através do xilema, tá certo? No tecido chamado xilema. Esse xilema, ele vai conduzir a água e os sais minerais para toda a planta, Desde a raiz, onde é absorvida, até as folhas, até o fruto, e aí adiante, tá certo? Então, chama-se xilema, ok? Gente, a ausência dessa água, desses nutrientes, né, que podem ser ou macronutrientes ou micronutrientes, vai depender. Se a planta tiver, né, com a pouca quantidade, não conseguiu absorver, aquele solo ele é empobrecido, ele está pobre, né, ele sofreu uma degradação, uma queimada, ele ficou empobrecido, essa planta ela vai sofrer consequências. Ela não vai se desenvolver bem, ela vai ter uma coloração estranha. Vocês já viram, às vezes, uma planta, ela tá morrendo, olha, as folhas estão amarelas, falta de água, ou quando ela está encharcada com água demais, também é um problema. Pois bem, essa falta de nutrientes, essa falta de água ou sais minerais, a seiva bruta, ela pode acarretar alguns problemas para o vegetal. Por exemplo, o desenvolvimento dela que vai ser prejudicado. A planta não vai crescer tão bem, a planta vai apresentar folhas amareladas, as folhas vão ficar secas. Então, para que a planta ela se desenvolva bem, para que ela cresça e fique bem, ela precisa de absorver a água e sais minerais. E essa absorção se dá através das raízes e é transportada através de um sistema de transporte
de um tecido que é chamado de xilema, ok? Beleza. Essa água, gente, e esses sais minerais, a água é essencial para a fotossíntese, tá certo? Então, quando as folhas, elas vão absorver, né? Elas vão pegar, captar essa luz para o processo de fotossíntese, ela vai abrir umas células que nós chamamos, que se encontram nas folhas, no limbo, elas se chamam de estômatos. Então, quando esse estômato ele se abre, ocorre a perda da água para a atmosfera. Então, qual é o momento que a planta, que a folha perde água para a atmosfera? É o momento que a folha ela precisa captar a luz, a luminosidade, e quando ela capta essa luminosidade, os seus estômatos eles se abrem e ela perde água. Gente, olha que interessante. Quando ela perde água para a atmosfera, ela necessita de água. Então, esse é o momento de feedback. Perdeu água, tô precisando de água. Quem é que vai pegar a água? A raiz vai e capta essa água do solo e essa água ela vai ser transportada através do xilema até chegar nas folhas. Então, esse processo de perda de água que as folhas que acontecem, né, quando ela vai captar a luminosidade, a luz, é chamada de transpiração. É o momento de transpiração da planta. A planta, as folhas, elas também transpiram. Elas perdem água para a atmosfera. Então, a gente entendeu o que é a seiva bruta. É a água e os sais minerais. Só que existe o outro processo que é realizado na fotossíntese, né, que são os metabólitos, né, da fotossíntese, que é a glicose. Essa glicose, esses carboidratos que são produzidos pela planta, os carboidratos que são produzidos, a glicose que é produzido pela planta através da fotossíntese, nós chamamos de seiva elaborada. Essa seiva elaborada, durante o processo de fotossíntese que é realizada, ela precisa também ser levada para toda a planta. E ela é levada para toda a planta através de quê? Qual é o nome do tecido que leva essa seiva elaborada? Professor, o que é essa seiva elaborada? Não entendi ainda. Gente, durante o processo de fotossíntese, o que é a fotossíntese? Eu não falei para vocês que as plantas, elas eram autotróficas, elas não eram capazes de produzir, de metabolizar o seu próprio alimento. Então, essa capacidade de produzir seu próprio alimento, de metabolizar, é de que maneira? É através da fotossíntese. E o que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que a captação da luz solar. A absorção, ele capta também o gás carbônico que está na atmosfera, então ela transforma essa luz, esse gás carbônico, tá certo? Essa luz, esse gás carbônico em quê? Ela transforma em glicose e oxigênio. Então, pega o gás carbônico, a água, né? Eu preciso de água. Para acontecer a fotossíntese, lembrem-se, eu preciso de água. E de onde é que vem essa água? Essa água vem da raiz que captou do solo e através da absorção da condução, o xilema, levou a água para onde? Para as folhas. Eu tenho água nas folhas. Agora o que é que eu preciso? Se eu já tenho água nas folhas, eu preciso de captar luz. E como é que eu capto a luz? Os meus estômatos se abrem, né? E eu capto a luz. Professor, mas são só os estômatos? Não, gente. Os estômatos, eles se abrem. É um processo, durante a captação de luz, ele se abre e perde água. Só que ele pega o gás carbônico